Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes, peço a sua inscrição aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo também, porque é muito importante, de graça para você, e acione o sino das notificações. Pega o link do vídeo aqui, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo, diz que tem vídeo novo no canal Vasco Connection, tá certo? Olha aqui, vamos falar do Medel, vamos falar do JP, volante da base do Vasco, que vem se destacando nos treinamentos. Vamos falar também do novo treinador do Vasco, o Álvaro Pacheco. Gente, só corrigindo a informação de ontem aqui, eu passei sem querer, claro que ele não tem 32 anos, mas algumas pessoas, Eduardo, 32 anos não é muito novo, não, gente. Errei a informação ontem, falei sem querer, na verdade, um treinador de 52 anos, tudo bem? Ontem não consegui gravar o segundo vídeo para corrigir a informação aqui. Então, o Álvaro Pacheco, é lógico, é óbvio que não tem 32 anos, e sim 52 anos, tudo bem? Eu vou começar com o assunto Medel, gente. O Medel é um jogador do Vasco, um jogador importante, é um jogador experiente, é um jogador de seleção, um jogador que sabe das coisas, né? Porém, qual é a verdade dos fatos? O que está pesando na situação Medel no Vasco? É o alto salário do jogador. O Medel ganha na casa dos 800 mil reais por mês. Tem algumas pessoas que trazem informação que ele ganha até R$ 1 milhão se demole. Então, assim, um dos maiores salários do elenco, tá certo? Daí, algumas pessoas, não vou dizer do Vasco, mas algumas pessoas do mundo do futebol entendem que o Vasco pode, de repente, reduzir o salário do Medel para contratar um outro jogador de meio campo, um jogador de criatividade, exemplo. Vamos lá, muita gente falando, eu também, do Felipe Coutinho, que quer sim jogar no Vasco, tá? Felipe Coutinho quer jogar no Vasco. Depende do Vasco, tá? Essa é a informação e eu tô batendo na mesa aqui, tá? Depende do Vasco. A situação Felipe Coutinho e Vasco depende mais do Vasco do que do Coutinho, tá bom? Então tô batendo na mesa e tô garantindo isso para vocês aqui. Então, gente, vamos lá. Essa situação do Medel, aí eu quero o seu comentário, peço o seu comentário. E aí? Você manteria o Medel no time, no elenco, com esse salário alto? Ou tentaria um acordo para reduzir o salário do volante Gary Medel do Vasco? Eu vou falar para você, é uma sinuca de bico, tá? Porque ele tem contrato com o Vasco precisa respeitar esse contrato. Essa é que é a grande realidade, essa é que é a verdade dos fatos. Mas eu acho que tem que existir, na minha opinião, bom senso. Do lado do Medel e do lado do Vasco também. Porque o contrato foi feito para ser respeitado. Agora, o jogador não é nenhum acima da média para receber um salário tão alto. Sem contar que o Medel arrumou algumas tretas com jogadores da base, com algumas pessoas dentro do Vasco. Essa informação também teria meio que desanimado o Medel em alguns momentos. Teria mexido com o volante Gary Medel. Que precisa entender que o respeito precisa estar acima de tudo. Tá certo? Então, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o Medel. Medel é um volante importante, sim. Só acho que ganha muito para isso. Ganha muito para, não vou dizer entregar pouco, não vou usar esse termo aqui não, porque é um cara que entrega, é um cara que se esforça muito. Agora, será que tá valendo a pena? Isso é o mundo da bola. É o Vasco. Temos que pensar no melhor pro Vasco. Tá certo? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Essa é a situação do Medel. Tá bom? Então, o Vasco teria, na minha opinião, poderia ajustar o salário do Medel e contratar um homem, principalmente um homem, para ajudar Dimitri Payet ali no meio campo. Antes de pular para os próximos assuntos, eu quero falar da Betano, parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui embaixo do primeiro comentário desse vídeo e um código promocional passando aqui na tela para você. Link fixado no primeiro comentário e o código promocional é Vasco Connection, tudo junto. Lembrando que na Betano você ganha dinheiro e ganha dinheiro de verdade, tá certo? No momento do seu primeiro depósito aqui pelo canal, você ganha até R$ 1.000 de bônus lá na Betano. Então vai lá na Betano, faça a sua inscrição, tá certo? Depois venha pro grupo de WhatsApp aqui do canal participar dos sorteios de camisas e ingressos para os jogos do Vasco também. O DDD 21, telefone é 999-81-1630, tá certo? Então vai lá na Betano,
Faça sua inscrição, depois chama aqui, vamos com tudo, vamos para cima, porque a parceria entre o Betano e o canal Vasco Connection está sensacional, tá certo? Olha aqui, eu quero falar do treinador Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco, né? Não vai comandar a equipe do Vitória de Guimarães nesse final de semana. O treinador vai dar uma coletiva agora, cedo ainda lá, se despedindo, para formalizar a situação, a saída dele do Vitória de Guimarães, né, que fez uma campanha sensacional no Campeonato Português, ficou na 5ª colocação sob o comando do técnico Álvaro Pacheco. Então, assim, realmente um treinador de 52 anos, um treinador que é muito bem quisto lá em Portugal. Recebi boas informações ontem desse treinador. Então, gente, é melhor fazer uma aposta desse tamanho porque o cara é experiente também, do que de repente você fazer apostas conhecidas aqui no Brasil. Eu não vou ficar aqui citando nomes, mas você sabe a realidade do futebol brasileiro. É Luxemburgo, é Filipão, é Zé Ricardo, é Jair Ventura, Mano Menezes. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Ou você tenta o diferente ou você vai para o mais do mesmo. Então, assim, eu acho que fazer o diferente às vezes é bom. Palmeiras fez e deu certo. Ah, mas aí o Palmeiras tem um super elenco, Eduardo. Eu li esse comentário aqui. Tá bom. Tinha na época do Abel Ferreira, assim que o Abel Ferreira chegou, ele tinha esse super elenco? Não, acho que ele chegou após a saída do Luxemburgo ou o Filipão. Então vamos ficar atento nos comentários, gente. Antes de tentar diminuir as contratações do Vasco, deixe uma opinião contundente, uma opinião realmente certa. Não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Porque realmente são comentários chatos de pessoas que não entendem, não sabem o que estão falando, só criticam por criticar. Será que esse é o lado correto das coisas? Acho que não. Acho que não. Tá certo? Então, seja muito bem-vindo, Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco, 52 anos, fez uma excelente campanha em Portugal pela equipe do Vitória de Guimarães, sendo o 5º colocado lá no Campeonato Português. É realmente uma campanha histórica para eles lá. E agora ele vem trabalhar no Vasco e muito boa sorte para eles. Vamos recebê-lo aqui no aeroporto do Galeão. Ele deve chegar amanhã ou depois da manhã, então vamos ficar atento e ligado aqui com a assessoria de imprensa do Vasco para recebê-lo no aeroporto do Galeão. Tá certo, minha gente? Então é isso. Olha só, quero comentar também, mudando de assunto aqui, sobre o volante JP. Esse menino, eu falo sempre aqui dos meninos da base do Vasco. Algumas pessoas, Eduardo, a base é muita pressão, muita pressão. Eu já falei da história do Vasco aqui. Quando o Vasco conquistou os seus maiores títulos, foi porque os treinadores no passado aproveitaram joias da base. Então, na época, Felipe, Pedrinho, Luiz Cláudio, que ninguém lembra do Luiz Cláudio. Era um jogador que saía do banco de reservas, era um grandalhão, e fazia lá seus gols. E ajudou demais o Vasco, que está na campanha do Brasileiro de 97. Então, assim, olha que eu não preciso nada aqui para lembrar da história do Vasco, não. Eu tinha lá meus 15 anos, mas lembro muito bem do Campeonato Brasileiro de 1997. Depois a conquista da Libertadores de 98. Então, assim, o Vasco sempre teve essa questão, essa ligação forte com os meninos da base. Nós acompanhamos base aqui. Então eu tenho base para falar também sobre alguns jogadores, sobre o talento de alguns jogadores. Às vezes eu me pergunto, será que o jogador A não é melhor que o jogador B do time principal? Alguém tentou? O Andrei Santos, Marlon Gomes, Gabriel Peck, que era muito questionado no ano passado, deram essa resposta já. Ajudaram o Vasco no acesso e na permanência na Série A. O acesso de 2022 para 2023 e na permanência de 23 para 2024. Você concorda comigo? Sobe o like nesse vídeo. Então o JP é um menino que está treinando muito bem. Ele e o Estrela estão pedindo passagem para o time principal. Lembrando aqui que o próximo confronto do Vasco é contra o Flamengo. É um jogo difícil, é um jogo complicado, que a gente precisa ficar atento e que a gente precisa ficar ligado. Uma vitória contra o Flamengo deixa a nossa moral lá em cima. Lá em cima. Porque além da vitória, o Vasco já... Olha só como é que é o Campeonato Brasileiro, hein? O Vasco tem 6 pontos, está na 13ª colocação. Uma vitória aí, vamos lá, sobre o Flamengo, vamos sonhar alto aqui. Uma vitória, 1-0 sobre o Flamengo. O Vasco sobe lá para a zona de classificação para Libertadores da América. É assim que funciona o Campeonato Brasileiro. Ele te derruba. Mas se você vencer 2, 3 jogos seguidos, coloca lá em cima também.
tá certo? Depois, terça-feira, outra decisão. Jogo contra o Flamengo no sábado, decisão contra o Fortaleza em São Januário na terça-feira. Preste atenção, fica atento aí, porque os 2 jogos com transmissão aqui do canal. Com transmissão aqui do canal. Então fica atento aí, fica ligado, porque serão 2 super transmissão aqui no canal. Então, gente, JP e Estrela são meninos que pedem passagem, sim, para o elenco principal. Eu torço demais por esses meninos. JP é um menino formado, né, fisicamente, então, acima da média, muito bom de bola, talentoso. Ele recebeu uma oportunidade com o Ramon Dias no início do ano contra o Grêmio. Foi bem e, de repente, some. Eu acho que falta sequência para essa molecada também. Eles não recebem essa sequência. Então, eu realmente não entendo, tá? Respeito, tá? A posição dos treinadores, respeito. Mas não entendo. Eu acho que os meninos podem mais. Aliás, eu tenho certeza que eles podem mais. Eles sabem disso. Podem me procurar, podem chamar no privado, no CT, em São Januário, que eles sabem disso. Se eu estiver falando alguma coisa de errado aqui, eles vão me cobrar dentro do clube. Mas eles podem, eles têm capacidade técnica, eles têm talento para isso. E eu acho que o nome mais indicado para dar oportunidade para esses meninos era o Rafael Paiva, porque já os conhece da base do Vasco. Da base do Vasco. Trabalhou com ele, foi campeão com eles na base do Vasco. Em cima do nosso maior rival, o Flamengo, aí, há 20 dias atrás. Tá certo? Então, se você concorda comigo, sobe o like nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo. Tá certo, gente? Ó, você que ainda não é inscrito na Betano, vá lá na Betano, aqui embaixo tem um link fixado. Ajudando a Betano, gente, você vai estar ajudando o canal Vasco Connection também, tá? Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e um cupom promocional passando aqui na tela para você. Cupom promocional Vasco Connection, tudo junto. No momento da sua inscrição, não esqueça, coloca lá, Vasco Connection, tudo junto, tá certo? Ó, vou dar um exemplo. Hoje o Flamengo enfrenta o Bolívar pela Libertadores. Vamos secar o Flamengo. A odd está lá em cima. O Flamengo está fora da classificação aí, do grupo deles, né? E o empate do Bolívar hoje vai ser sensacional pra gente. Pra gente porque eu seco o Flamengo mesmo, não tenho vergonha não. Seco mesmo. Então assim, vou apostar no Bolívar contra o Flamengo e de repente vai lá, vai que dá certo aí. Pensou? Flamengo fora da Libertadores na primeira fase. Ai, 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 nem queria. Vamos lá, gente. Vamos pra cima. Betano aqui embaixo, link fixado. Vamos com tudo, vamos pra cima. Vamos dar essa moral aí. Link fixado no primeiro comentário e o cupom promocional passando aqui na tela para você, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.